Ramiro Delgado por aqui, do canal Trade Imobiliário. Já que vocês gostam de ver imóvel pronto, imóvel reformado, aquele antes e depois belíssimo, a gente veio nesse prédio aqui visitar uma aluna chamada Júlia, uma das mais aplicadas, levaram à risca ali a compra, reforma e venda de imóvel de oportunidade, o house flipping, e a gente vai conhecer como ficou esse imóvel, qual é a expectativa de ganho que ela vai ter, lucro líquido, ROI, antes e depois, movimentações de planta. Me acompanhe aqui, se você não me segue, siga e já ative aqui os alertas para receber as notificações de próximos vídeos. Vamos comigo? Olá, tudo bem? Por me receber. Seja bem-vindo, tudo bem? Cara, que maneiro ficou isso aqui, até porque eu lembro do antes e depois a gente pode até botar umas imagens do antes aqui. De fato, ficou um contraste muito legal. Era catastrófico, né? Era catastrófico e ficou um baita de um flipping, assim, que dá essa dimensão do quanto a gente consegue transformar através de reforma, né? Verdade. Mas para a galera te conhecer, Júlia, Tá. acho que o pessoal acha que você é profissional do house flipping, já fez vários, porque ficou de fato muito legal, a gente vai mostrar aqui também. Seria interessante só contextualizar, você não é arquiteta, não é engenheiro civil. Não. Eu sou engenheira de produção, de formação, trabalhava no mundo corporativo com análise de dados, mas eu tinha uma paixão grande com o mundo da obra, assim, mercado imobiliário, por hobby. Meu avô era pedreiro, que era a minha maior referência, e ele me ensinava a fazer as coisinhas em casa, assim, a pendurar uma cortina, a pintar uma parede. E aí eu entrei em engenharia civil, na verdade, de início na faculdade, odiei. Era muita conta, era muito introspectivo. Falei, vou fazer produção que tinha mais a ver com gente. E aí, quando eu comecei a fazer design de interiores, cerâmica, voltar mais para esse mundo que eu tive coragem de acreditar na minha vontade, no meu sonho, eu falei, então eu vou botar dinheiro nisso também e, de alguma forma, vou não só botar como hobby, mas como investimento. Ah, que legal. Então, aos poucos, você está pensando nessa transição de carreira para daqui a pouco ficar só no flipping mesmo. Exatamente. E esse é o seu primeiro, então, só para Esse é meu primeiro imóvel. Primeiro imóvel, ele fica no bairro de Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro. Exatamente, escolhi Laranjeiras porque eu morei aqui durante 20 anos, então eu conheço muito a região, e aí era melhor começar onde eu entendesse melhor, né? A gente até fala muito isso, para o pessoal iniciar sabendo onde está pisando. A gente chama de pegar o fruto mais baixo ali na árvore. Por que você vai fazer em outra cidade, em outro estado, em outro bairro, se você já conhece ou mora, ou já morou num bairro ali de alta liquidez, ou já trabalha, ou trabalhou por ali, e conhece as nuances, né? Toda rua tem fatores positivos e negativos, né? Até depois eu vou mostrar do lado de fora desse prédio, porque até aqui é um exemplo disso. Se a gente pegar os imóveis que são virados ali para a avenida do viaduto, eles devem valer menos do que os que são de fundos, e aí não pegam aquele ruído, aquela confusão toda, né? Isso me ajudou na hora de comprar o imóvel, porque inicialmente eu queria em Copacabana, porque você ouve muito Copacabana, eu tinha uma carta mais alta, eu falei, vou começar por Copacabana. Mas eu conheço poucos pedaços, então quando os corretores me mandavam os imóveis, eu falava, caraca, não sei se isso é bom, não sei onde fica. E aí, quando eu migrei para Laranjeiras, fez muito mais sentido, porque eles me mandavam, nessa rua, tá, essa rua não é tão legal. Eu nem visitava, eu nem avaliava. Então, acho que foi muito mais eficiente, de alguma forma. Exato, você não precisa reestudar uma área, já sabendo que ela é de alta liquidez. Exato. E a gente já teve outros casos de flippings até aqui pertinho, né? Então, não precisa começar do zero uma pesquisa quando a gente já tem um espaço a mostrar o prédio ali. Que exatamente. Mostra, né? Que legal. Então, recapitulando, você consegue resumir como você chegou a esse imóvel? Foi através ali de contatos com a rede de captação? Eu criei uma rede de captação para os corretores, né? Então, na verdade, antes eu consegui uma carta de financiamento. Então, eu sabia que eu podia investir até 850 mil. Pensei que imóvel eu queria. Então, eu quero um 3 quartos, que tenha pelo menos um banheiro. Qual é a região que ele vai ser? Vai ser em Laranjeiras. E aí eu comecei a criar a rede de captação de corretores. Só uma pausa aí, porque isso é muito legal. A galera afobada aqui que faz? Vai procurar imóvel antes da rede de captação, antes de ter a carta de financiamento, desculpa, e aí pega uma carta de financiamento sem olhar se está com um nome com alguma restrição, algum asteriscozinho. Então faz sentido ter um passo a passo ali, uma sequência lógica. Né? Sim, aí depois que eu sabia toda a persona do apartamento, assim, digamos, né, ele tem que ter essa carinha, ele tem que ter esse valor, e nessa região eu comecei a criar a rede de captação de corretores. E aí, quando era a minha primeira vez, eu visitei um monte de imóvel que não necessariamente tinha viabilidade, mas eu queria fazer parceria com os corretores, eu queria criar relacionamento. E aí, uma dessas corretoras falou assim pra mim, eu estou indo tirar foto de um imóvel que eu acho que é exatamente o que você quer. Aí ela me mandou as fotos e falei, cara, tem o valor, tem a cara que eu quero, já deixa eu visitar. E eu visitei antes dela chegar com as fotos da imobiliária, já fiz uma oferta, negociei e comprei. Então, na verdade, o imóvel nunca foi anunciado. Ou seja, você já tinha em mente qual era o valor que aquele imóvel seria viável para fazer essa oferta? Não já. Assim, na base do... Não, porque eu já tinha visitado tanto imóvel aqui na região e negado tantas propostas que eu entendi mais ou menos até onde ele venderia, quanto cada coisa valia, assim.
Então eu fui negociando sabendo exatamente até onde eu podia ir. É legal. Isso é importante também, da gente costuma dizer muito, né? Quem está focado em tudo não está focado em nada. Se você tivesse, por exemplo, chegado para os corretores, montado uma rede de captação dizendo, pode ser em Laranjeiras, pode ser Flamengo, pode ser Botafogo, pode ser Copacabana, Ipanema, e isso causa uma confusão enorme porque você não tem os metros quadrados de venda e de compra para saber onde encaixa ali na viabilidade. Né? E o Rio fez a curva, mudou o valor, né? Então, quanto mais você se especificar, assim, melhor fica. Que legal. Com certeza. E aí você montou uns cenários ali de viabilidade, viu que estava ok, fez ali a proposta. Foi de cara a primeira proposta que foi aceita? Não. E, na verdade, antes de saber exatamente o valor de venda, eu comecei a checar a reforma, né? Porque o apartamento estava tão destruído que eu falei, caraca, eu acho que eu vou ter que botar 3 trilhões de reais aqui pra isso aqui ficar decente, porque não tinha porta, a janela era quebrada, era música, tipo assim, não tem parede, não tem teto, não tinha nada. E aí eu falei, cara, não vai ter dinheiro que resolva esse apartamento. Então eu comecei a ligar para um monte de mestre de obra, amigo engenheiro civil, com as fotos dos imóveis e vídeos, para ter um cheiro do quanto isso ia custar. Aí eu cruzei isso com quanto conseguiria vender, todos os impostos e tal, e aí cheguei a quanto eu poderia pagar. E foram umas 4 rodadas de negociação. E até como você diz, eu fui meio kamikaze, assim. Porque ela queria 690 no apartamento e eu comprei 530. Nossa, que redução brusca. Eu comecei oferecendo 400 e pouco. O não eu já tenho, né? O não eu já tinha. Eu sabia que era uma pessoa endividada, estava desesperada para vender. Era um imóvel que ela tinha dividido com a irmã e ela devia não só dinheiro para outras pessoas, mas para a irmã. E era a oportunidade dela vender antes de entrar na imobiliária. Eu já tinha a carta na mão. Então eu falei, Esse tipo de informação é fundamental. Você não consegue em qualquer imóvel sair chegando, como a gente chama, com os 2 pés na porta, né? Sim. Você tem que saber que a pessoa, de fato, está naquele momento, aquele termo que a gente usa, né? Quando a água bateu no bumbum e ela está, de fato, precisando vender. Exatamente. Para aceitar uma proposta um pouco mais ousada. Né? Exatamente. E fui pontuando também, justificando o porquê desse valor, né? A janela está quebrada, não tem porta, para justificar tudo que eu ia ter que fazer. Não tem água quente, não tem ponto de gás. E aí eu consegui, acho que o valor não tirei do nada, né? Ele tem uma base técnica ali. Exatamente, que legal. Então você, depois de feita essa proposta e aceita, partiu para a carta de financiamento, alavancada, né? Você deve ter, desde o início ali, entendido que quanto menos você tira do bolso, maior é o seu ROI ali, né? O dinheiro fica investido em outras coisas, e no seu caso pode ser até em outro flipping, porque você disse que tem apetite para fazer até mais de um. Exatamente. Eu não preciso vender esse para começar o outro, mas eu preciso vender esse para terminar o próximo. Sim. Mas então, por ter comprado financiado, eu consigo começar o próximo sem que esse aqui seja vendido. Ou seja, você tem mais de uma carta de financiamento simultânea, coisa que muita gente nem sabe que é possível. Tenho 2 cartas hoje. Que legal. E você, no início, quando nos procurou e deu início ali aos estudos ali do Flip e tudo mais, tem insights ali que foram legais para você, que te ajudaram tanto na proposta como na análise de viabilidade, até mesmo na fase da reforma? Eu acho que se você resumir, o que mais me ajudou foi confiança, segurança, assim, de maneira geral. Mas indo para termos práticos, eu já tinha estudado um pouco de house flip, então assim, não era, nossa, se isso é de comer ou passar no cabelo, eu entendia mais ou menos o que era, mas para eu desembolsar 286 mil, que foi o que eu gastei nesse apartamento... E investir nesse apartamento. É verdade. Boa, investir, eu queria um pouco mais de confiança e segurança, e principalmente alguém que entendesse a região. Então, para mim, um grande diferencial seu foi ser especialista no Rio de Janeiro. Eu sabia que você já tinha investido em imóveis em Laranjeiras, então, assim, era um bairro que você também, como pessoa investidora, conhecia. E eu me lembro de tirar várias dúvidas contigo antes de comprar esse apartamento, né? Ramiro, mas será que mesmo que isso aqui funciona? Será que o meu valor de venda faz sentido? E apesar de você não me dar de mão beijada dizendo, essa aqui é a resposta, você falava, você verificou tal coisa? Você perguntou tal coisa? Então, eu fui me empoderando, assim, me sentindo mais confiante de, eu posso investir esse dinheiro porque eu não tô fazendo besteira, assim. Exatamente. Então, acho que foi por isso, assim, por essa voz da experiência e a proximidade. Porque é aquela história que eu costumo dizer, fazendo sozinha, vai dar lucro? Vai. Provavelmente ficaria dinheiro na mesa aqui e ali, né? Não sairia tão interessante quanto. Sim. E o principal é isso. Para o primeiro imóvel, eu acredito que a pessoa tenha mais confiança fazendo com alguém que já fez aquele processo dezenas e dezenas de vezes. Exato, exato. Júlia, acho que é legal a gente começar pela parte que mais, pelo menos, me chamou a atenção do que eu vi até agora, que é essa integração da sala com a cozinha. A gente sempre fala para o pessoal que um dos principais itens para agregar valor no imóvel de flipping é sempre que possível a gente unir a sala com a cozinha, que acaba se transformando numa planta mais atual. E eu fiquei fascinado aqui com essa mão francesa estrutural aqui, ainda bem que não pôde se tirar. Você consegue comentar para a gente aqui qual era a cara que essa planta tinha antes de você fazer essa intervenção? Essa porta aqui também fora de série. Tem que manter a história ali do apartamento
e eu achei que estar à porta, numa mesma cena, dessa mão francesa e dessa bancada São Gabriel que escura, deixou um brutalismo que eu sou apaixonado, assim. Então, comenta pra gente aqui como é que era antes e como é que vocês tomaram essas decisões aqui. Eu peguei o apartamento original de 64, né? Sem ter tido nenhuma reforma. Então, aqui era um lavabo, terminava nessa linha, e foi onde deu mais dor de cabeça, porque tinha tubulação de gás e de água passando por toda essa parede que você tá. Então, em teoria, eu não conseguiria derrubar essa parede. Aí a gente realocou nesse forro de gesso aqui e nesse outro pilar aí. Então, tudo foi realocado. E aí a gente encontrou essa mão francesa na hora de demolir. Em planta nenhuma isso aparecia, obviamente. Não aparecia. E a gente pensou em mil maneiras de tapar ela, até que falou, caramba, mas é tão diferente, nossa, vamos manter. E então você chegava aqui, a sala era fechada, né? Tinha um corredorzinho, que não dava muita coisa, né, pra você botar nesse canto, e aí começava a sala. Esse quarto era até mais pra cá, e toda essa parede aqui tinha uma textura branca que já estava cinza, porque ela era texturizada e acumulava um monte de poeira na textura. E aqui tinha os pilares gregos, assim. Então quebramos os pilares, essa parede de textura era de madeira, então a gente demoliu ela inteira e reconstruiu. Demolimos essa integração aqui, o que existia, né, de lavabo, e relocamos a tubulação. E abrimos para a cozinha, que na verdade ela ia até aqui, mais ou menos. Então a cozinha começava no lavabo e terminava aqui, era a mínima cozinha. E ali tinha área. E daqui para cá era um quarto de serviço, enorme. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Favor. Porque aqui eu achei legal que eu já visualizei um bar, eu não sei o que... Exatamente, a arquiteta pensou nisso no projeto. Eu gosto de tomar uma cervejinha, um vinho, mas... Porque a gente não conseguia eliminar isso aqui, né, eram escolhas, ou fazia integração e jogava a tubulação para cá, ou mantinha o quadrado como era. E aí, quando ficou um cantinho, a gente pensou ou numa cristaleira, você bota 2 portas aqui e bota o paraíso de louças, ou você faz um bar, uma adega, uma cervejeira aqui. Até a tomada já deixamos a tomada para isso, exatamente. Muito legal. E aí vai combinar com essa mão francesa rústica aqui. Tem uma ventilaçãozinha para o prisma do prédio, né? Exato. Aí legal. Aí chegando aqui, a gente já se depara com um dos queridinhos da galera do House Flipping, que é uma bancada em São Gabriel, que é um item que é de baixo custo comparado a outros quartos e tudo mais, né? Mas ele dá um aspecto visual muito legal, né? Ele fica muito interessante quando a gente une a esse cimentício do piso, e você ainda fez uma marcenaria muito legal embaixo dele, né? Você comenta pra gente como é que era a cozinha aqui, como é que ela ficou com essa bancadona integrando com a sala? Comento. A cozinha, ela então era dessa parede aqui, que era onde fechava o lavabo. Até mais ou menos... Até mais ou menos aí, onde começa a pia. E aí tinha uma bancadinha pequena. Muito pequenininha, a geladeira também não tinha muito espaço. O quadro era aqui? Assim. Não, o quadro... Aqui, como tinha a parede do quarto de serviço, o quadro era aqui. A gente realocou o quadro de luz. Até a proprietária antiga, ela tirou toda a louça do banheiro e abriu para jogar o fogão ali, de tão apertado que era a cozinha. Porque ela não conseguia fazer a cozinha inteira caber aqui, né? E o quarto de serviço era piso de taco. Era onde morava a máquina de lavar roupa, que a gente deslocou. No taco. No taco, exatamente. O taco já estava podre. Moravam alguns cachorros presos aqui nesse quarto de serviço. Então a gente demoliu tudo e integrou aqui com a cozinha, botou porcelanato. E essa jogada aqui de fazer um revestimento de destaque em cima da bancada é muito legal, porque você, como uma pessoa que vai morar, talvez opte ali por algum armário aéreo, você não precisa preencher essa parede inteira. Você dá um destaque só com poucos metros quadrados desse revestimento, que obviamente é mais caro do que piso, né? E outros. Sim. Você, por acaso, não tem de cabeça o valor desse metro quadrado desse revestimento, não, mas assim, em ordem de grandeza. Eu paguei, eu acho que R$70 o metro quadrado. Não, mentira, R$70 o metro quadrado foi meu piso. Aqui foi uns R$140 o metro quadrado. Ele é bem mais caro. Só que você precisa de poucos metros quadrados. Sim, aqui foram 2,5 metros de metragem, foi bem pouquinho. Então você vê que, né, vamos supor que 2,5 metros ali, vamos supor que sejam algumas poucas caixas desse revestimento que dá um destaque sensacional aqui para a cozinha, ainda mais porque ela é visual ali de quem está na sala ver a cozinha e vice-versa, né? Então, legal. A gente já encaixou as luminárias aqui para deixar os ambientes destacados, ficou muito bom também. Essa marcenaria você consegue contar?
Eu brinquei com você que ela ia sair no 0800, você lembra? Praticamente, ela foi preço de custo, Você vai porque pagar depois da reforma. depois Da venda. na verdade, eu nem vou pagar mão de obra, foi coração. Exatamente. Foi meu marido que fez, e aí precisa até uns ajustes na gaveta que vão aparecer no vídeo. Mas ele tem umas ferramentas, assim, o sonho dele é ter uma garagem com um monte de ferramentas para ser marceneiro nos tempos vagos. E aí, eu querendo economizar, falei, amor, é a sua Hora de brilhar. oportunidade. Fala, você vai sair no YouTube, você vai sair no Instagram. Não, eu vou te filmar, você consegue novos projetos e tal. E aí ele fez a marcenaria da cozinha e dos banheiros. Minha avó fez a cortina dos quartos. Olha que legal. Eu fiz a parte do homestaging. Tudo do it yourself. Foi tudo... Legal, legal. Então eu até brinquei falando, olha, você não precisa pagar essa marcenaria agora, porque quando você vender, você paga o seu namorado. Isso, exatamente. Que legal, e ficou fora de série, assim, porque o São Gabriel, junto com essa madeira aqui, né, do revestimento, ficou muito legal. E eu queria que você comentasse também esse detalhamento, né, um homestaging parcial aqui que você fez com alguns itens de composição dessa bancada. Como é que foi? De onde você tirou a inspiração? Você já conhecia homestaging? Já tinha feito alguma... Eu sou designer de interiores, eu gosto muito de decoração, tipo, minha casa é cheia de planta e tal, então, assim, tem essa referência de casa, e aí eu vi uma aula no seu curso de homestaging, e eu falei, tá, acho que eu consigo. Aí eu dependei minha casa, né? Peguei um monte de coisa lá. Ah, tá emprestado. Então. Tá muita coisa emprestada. Você não tá nem com tábua pra cortar a carne lá na sua casa. Fui depenando minha casa, uma coisa ou outra eu fui comprando, assim, baratinha. E trouxe pra cá, porque eu tinha a sensação de que era, sei lá, uma caixa branca. Porque a gente faz um imóvel neutro, claro, para que a gente agrade os compradores. Mas eu também queria passar um conforto. Então, quis mostrar, poxa... que pisou aqui elogiou, né, essa decoração que você colocou. E eu acho legal, quando ela falou assim de ajuste de gaveta e tudo mais, é uma das coisas que a gente prega muito por lá. Inclusive, quando a gente estava saindo, a gente esbarrou com um fotógrafo profissional, que ela colocou para fazer as fotos aqui, porque tem muito detalhe que não sai em foto. Você pode ir ajustando ali, trocando o pneu do carro enquanto ele está em movimento, no sentido de que pode ter visita, pode ter fotografia, pode já ter corretor ali gerando esse anúncio, divulgando no próprio Instagram que ela está criando para a rede social do imóvel, e não impede de, aos poucos, ir fazendo um ajustezinho aqui na pintura, no rodapé, na gaveta, para não perder tempo, porque no house flipping, quanto mais tempo a gente deixa de aproveitar, é uma parcela, às vezes, a mais de financiamento, é um condomínio IPTU que vai comendo do lucro líquido e, consequentemente, do ROI também. Né? Exatamente. Então você acabou não esperando, nunca vai estar 100% pronto, porque sempre vai ter alguma coisinha ali. Exato. Inclusive, às vezes, a gente vende o imóvel já falando, olha, tem um ajustezinho aqui que o marceneiro ainda vai fazer. Então, tudo é tempo ali para a gente ganhar. Né? É verdade. E, Júlia, a gente tem o prisma do prédio, você fez uma decoração muito legal, aquela história de transformar o limão em limonada, né? Colocou umas flores aqui, tudo, né? Pintou de branco aqui a grade que já existia. E aqui atrás tinha um banheirinho de serviço. Exatamente. Que agora virou uma lavanderia. Né? Exatamente. Uma hidráulica ali, já prevendo ali o ralo, ali, o esgoto e tal. Mas se a pessoa quiser voltar a transformar em banheiro de serviço, em 2 palitos ela consegue. Ela consegue. A hidráulica tá toda ali. Mas a gente ficou pensando, né? Nunca tem um lugar para guardar vassoura, aspirador de pó. Então fica uma marcenaria, uma dispensa, exato, para os produtos de limpeza. E já tem toda a hidráulica também para máquina de lavar roupa. Mas se porventura a pessoa quiser trazer a máquina de lavar roupa para cá... Tem espaço aqui embaixo da bancada. Tem toda a hidráulica também embaixo da bancada e a pessoa pode voltar e reverter ali como banheiro de serviço. Legal, e você já entregou ali com o tanque, né? Ali é o espaço para o aquecedor. Ali tem espaço para aquecedor, dá uma marcenaria ali embaixo do tanque também. E essas são aquelas decisões que a gente deixa para o final de uma reforma. Vou entregar com aquecedor, vou entregar sem, tem alguns detalhezinhos, né? Que a gente vai escolhendo ao final, mas que não impede de já estar mostrando o imóvel e fazendo as visitas, né? Então essa foi a primeira parte, a gente viu a integração de sala com cozinha, viu a área de serviço também. Se você quiser conhecer a parte social, a área íntima desse imóvel, que está ficando sensacional, a Júlia aqui está tendo a maior paciência do mundo, explicar tudo no mínimo detalhe para a gente. É só ficar ligado e clicar aqui para ir para o próximo vídeo, onde a gente vai mostrar o detalhamento todo da parte 2.